Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana e nós vamos falar um pouquinho sobre operações com conjuntos numéricos. Bom, a gente vai falar sobre 3 probleminhas nesse vídeo para exemplificar como são esses exercícios com conjuntos. Considerando que A união com B é igual a esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a intersecção com B é igual a 4 e 5, e A menos B é 1, 2, 3, determine o conjunto B. Bom, então vamos lá. Eu fiz esse desenho para exemplificar. Então aqui nós temos todo o conjunto A, aqui temos todo o conjunto B, e essa parte em que eles se encontram, se entrelaçam, é a intersecção de A com B, ou seja, a região em que eu tenho elementos que são parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Aqui ele nos diz que a junção inteira dos dois conjuntos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, o todo, né, o total disso tudo, a união desses dois conjuntos, representa esse conjunto aqui. A intersecção de A com B, ele diz que é 4 e 5. Então, aqui a gente vai marcar 4 e 5. Né? Essa região de intersecção, onde 4 e 5 eles estão presentes em A e também estão presentes em B. E ele diz que A menos B é 1, 2, 3. O que seria A menos B? Seria o conjunto A menos os elementos de B que também fazem parte do A. Então, seria todo esse pedacinho aqui, não é? Então, aqui dentro eu tenho 1, 2 e 3. Ele me disse, então, né, que esse pedacinho aqui é A menos B, esse aqui é a intersecção de A e B, e esse aqui é B menos A, certo? Só esse pedacinho aqui. Para mim saber o conjunto B inteiro, então, eu não vou considerar os elementos que estão em A, que é 1, 2, 3. Eu vou considerar a intersecção e vou considerar esses elementos aqui que não estão presentes em A. Então, 1, 2, 3 não estão presentes em B, porque são os elementos que estão presentes somente em A. 4 e 5, eles fazem parte do conjunto B. E 6, 7 e 8 são elementos que não estão dentro do conjunto A, certo? Se eles estivessem, quando a gente fizesse essa operação A menos B, eles apareceriam aqui. Então, quer dizer que esses elementos aqui vieram exclusivamente do conjunto B. Então, o conjunto B é composto por 4, 5, 6 e 7 e 8. Tudo bem? Bom, segundo exercício. Dado o conjunto A, 0 e 1, o conjunto B, 0, 1, 2 e o conjunto C, 2 e 3, determine, né? Nossa, professora, que operação toda é essa? Os parênteses, eles indicam que essas operações precisam ser resolvidas primeiro, antes dessa aqui. Então, o que tudo isso significa? Nesse primeiro parênteses, eu tenho A união com B. Então, a gente resolve essa operação antes. Nesse parênteses aqui, eu tenho B união com C. Então, a gente também resolve ele antes. O resultado desse parênteses, intersecção com o resultado desse parênteses, certo? Então, vamos por partes. A união com B. Bom, ele disse que o conjunto A é 0 e 1. E ele disse que o conjunto B é 0, 1, 2. A união com B nada mais é do que todos os elementos de A mais todos os elementos de B. Então, eu tenho 0, 1 e 2, porque são todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B, certo? Seria como se eu fosse fazer um diagrama, esse diagrama se chama diagrama de Venn, seria como se eu tivesse isso aqui, mais ou menos. Onde aqui é o conjunto A, em que eu tenho os elementos 0 e 1, esse é o conjunto A, e aqui é o conjunto B, onde eu tenho 0, 1 e 2. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. A gente escreve assim, A contido em B,
certo? Vamos para a nossa segunda parte. B união com C. B união com C. Eu vou unir, eu vou juntar os elementos de B e os elementos de C. Então, em B, eu tenho 0, 1, 2. E em C, eu tenho 2 e 3. Então, eu acrescento 3, certo? Então, aqui, se eu quisesse exemplificar, seria como se eu tivesse aqui o meu desenho do conjunto C, em que aqui eu tenho o elemento 3, que não está presente nem em B nem em A, e aqui eu tenho o elemento 2, né, que está presente tanto em B quanto em C e não em A. Tudo bem, pessoal? Então, para finalizar, eu quero, né, o resultado da união com B, A união com B, intersecção com o resultado de B união com C. Bom, quando a gente fala de intersecção, a gente quer saber o que tem em comum entre os dois conjuntos, certo? Então, o que eu tenho em comum? Em A união com B e B união com C, eu tenho tanto os elementos 0, 1 e 2, certo? 0, 1 e 2 são elementos que se repetem em ambos. Então, a intersecção dessas operações é 0, 1 e 2. Tudo bem, pessoal? Então, agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Considerando os conjuntos A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 1 e 2, C, 2, 3, 4 e D, 4 e 5, determine. Como eu falei no último exercício, os parênteses, eles vão ser resolvidos primeiro por ordem de expressão numérica. Então, no primeiro parênteses eu tenho A menos B, ou seja, todos os elementos de A menos os elementos que estão presentes no conjunto B. No segundo parênteses eu tenho C união com D, então eu tenho todos os elementos de C e todos os elementos de D, e tudo isso vai ser interseccionado depois. Então, vamos por partes, certo? A menos B é o nosso primeiro parênteses. O conjunto A é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto B é 1 e 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar todos os elementos de B que estão em A, certo? Então, vamos lá. 0 está em B? Não. Então, eu posso manter ele aqui. 1 está em B? Sim, ele está em B, então ele não entra. 2 está em B? Também está em B. Ele não entra. Agora, o 3, o 4, o 5 e o 6 são elementos que só estão em A, certo? Então, eu vou ter 3, 4, 5, 6. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente tem um conjunto menos o outro, é todos os elementos que estão nele menos os elementos que estão no outro conjunto. Ou seja, menos a intersecção, certo? Então, vamos lá. Agora, C união com D. Bom, C união com D nada mais é do que eu pegar todos os elementos de C, pegar todos os elementos de D e unir em um conjunto novo. Então, os elementos de C, 2, 3 e 4, e os elementos de D é 4 e 5. Então, eu acrescento 5 aqui. Agora, para fazer a intersecção, agora sim, vamos fazer a intersecção. A menos B, intersecção com C, união D. A intersecção sempre são os elementos que a gente tem em comum nos dois conjuntos aqui. Então, 0 é um elemento que está nos dois? Não. 3 é um elemento que está nos dois, enquanto 2 ele só está em C união com D, certo? Então, ó, os elementos em comum são 3, 4 e 5, porque são elementos que estão em ambos os conjuntos. Então, isso aqui nada mais é do que 3, 4 e 5. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar.
Eu vou deixar o link na descrição com o PDF da aula com os exercícios de fixação para vocês poderem praticar.